Olá, vamos a mais uma aula hoje falando sobre lei dos senos e dos cossenos. Bem, vamos lá. O cálculo das medidas de um triângulo retângulo é feito pelo teorema de Pitágoras, ou seja, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, desde que se conheçam as medidas dos dois lados e se queira calcular o terceiro lado. Para outros casos, inclusive envolvendo outros triângulos, que não o triângulo retângulo, tem-se as leis dos senos e a lei dos cossenos. A lei dos senos, usada quando se conhece um dos lados de dois ângulos internos e se deseja calcular o outro lado, um lado desconhecido. Então, a lei dos senos, ela se dá assim: A dividido por seno de A igual a B dividido pelo seno de B igual a C dividido pelo seno de C. E nós vamos usá-la dependendo do lado que a gente queira calcular. Supondo que eu conheça o lado B, conheça o ângulo B, conheça o ângulo A e queira calcular o lado A, eu vou usar a fórmula assim: A está para seno de A, assim como B está para seno de B. Tá bem? Como é que fica a lei dos cossenos? Usado quando se conhece o valor de dois lados e a medida do ângulo oposto ao lado que se quer calcular o valor. Então, a lei dos cossenos, nós vamos usá-la dependendo do lado que nós queiramos calcular, assim como também acontece com a lei dos senos. Eu tenho a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c cosseno de A. E lembrando que aqui vai ficar A, B ou C, dependendo, né, do lado que eu queira calcular. Então, um exemplo aqui. Digamos que eu queira calcular esse lado A, eu conheço o ângulo alfa, conheço o lado B, conheço o lado C. Então, eu vou usar a fórmula assim: A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, desculpe, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Tá bem? Então, aqui é apresentado para vocês as duas fórmulas aí. A fórmula da lei dos senos e a fórmula da lei dos cossenos. Vamos ver agora um exemplo, né, para que a gente veja melhor como é que se usa isso. Então, aqui, né, nós vamos usar a lei dos senos, que é usada quando se conhece um dos lados e dois ângulos internos e se deseja calcular o lado desconhecido. Então, veja aqui, ó, você tem um triângulo aqui, como ele não colocou nada, dá uma aparência de triângulo retângulo, mas a gente não pode assumir que seja, tá bom? Então, tem esse triângulo ACB. O que ele disse para mim? Que esse ângulo alfa, ele mede 120 graus. Que AB, esse lado aqui, é igual a esse lado AC, que é 1. Muito bem. Então, ele passou para mim dois lados, passou um ângulo e quer saber um outro lado. Nesse caso, como eu tenho dois lados e um ângulo, eu vou usar a lei dos senos. Bom, sabendo que AB é igual a AC, ele disse aqui. Isso caracteriza que se esse lado é igual a esse lado, eu posso afirmar que esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. O que quer dizer iso? Igual, que ele tem pelo menos esses dois lados aqui, que ele já disse para mim que são iguais. E se tem dois lados iguais, esses ângulos aqui também são iguais, eles medem 45 graus. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o valor do x aqui. Eu tenho que aqui mede 1, que esse ângulo que está na frente mede 120 e que esse outro ângulo aqui mede 45. Então, eu faço 1 sobre 120 igual a x sobre seno de 45. 1 sobre seno de 120 igual a x sobre seno de 45. Fazendo o produto do meio igual ao produto dos extremos, multiplicando cruzado, eu tenho
1 vezes seno de 45, seno de 45. Seno de 120 vezes x, x vezes seno de 120. Bom, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O seno de 120 é o mesmo que o seno de 60. Pega lá o transferidor que vocês vão perceber isso. Lá onde dá o 120, se você trazer, vai coincidir, né, o seno com o seno de 60 graus. Bom, por que eu estou falando disso? Porque o exercício ele não deu para mim quanto que vale o seno de 45 nem o seno de 60. Isso por quê? Porque o seno de 45 e o seno de 60, esses ângulos são ditos ângulos notáveis. Nós somos obrigados a conhecer o valor do seno, cosseno e da tangente desses ângulos. Foi isso que nós vimos lá nas relações trigonométricas do triângulo retângulo, quando a gente viu sobre seno, cosseno e tangente. Nós vimos aquela tabela dos ângulos notáveis. Quem não se lembra, volta na aula lá de relações trigonométricas e vocês vão ver eu ensinando lá como é que faz para a gente memorizar seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis. Aquela história do 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, depois extrai a raiz quadrada de todo mundo, e aí você tem seno e cosseno. 30, 60 e 45. 0 e 90 é aquela história que inverte, né? 0, 1, depois 1 e 0. Beleza? Então tá. Voltando para cá. Lembrando que como eu consegui isso? Lá na tabela. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 120, que é o mesmo seno de 60, raiz de 2 sobre 2. Substituindo aqui na equação, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Então fica raiz de 2 sobre 2 igual a x vezes raiz de 2 sobre 2. Esse 2 dos dois lados eu vou eliminar. Não é bem assim eliminar, na verdade, aquela propriedade que diz assim, o que eu fizer de um lado da equação, se eu fizer a mesma coisa do outro lado, não altera. Ou seja, se eu multiplicar por 2 de um lado, por 2 do outro, aqui vai ficar assim, 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, 2x raiz quadrada de 3 sobre 2. Esse 2 eu simplifico por 2 aqui, e 2 dividido por 2 também sai fora, e fica só raiz de 2 igual a x raiz de 3. Resolvendo essa equação de primeiro grau, trazendo o x para um lado, levando as letras para o outro, trazendo a letra para um lado e os números para o outro, quer dizer, trazendo o x para cá, levando o número lá para o outro lado, eu fiquei com raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3, que é o mesmo que eu escrever raiz quadrada de 2 sobre 3, ou ainda x igual a raiz quadrada de 2 sobre 3. Resolvemos, então, né, o exercício que tem como exemplo o uso do seno para se calcular o lado do triângulo. Vamos ver agora mais um exemplo. E o exemplo agora vai falar para a gente sobre a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, ela é usada quando se conhece o valor dos dois lados da medida do ângulo oposto e a medida do ângulo oposto. Então, eu tenho aqui, eu conheço dois lados, 13 e 13. Eu conheço esse ângulo e ele quer calcular esse lado oposto ali, que é o x. Então, no caso do triângulo, possui lados conhecidos e deseja-se saber o terceiro, como não tem a indicação que seja um triângulo retângulo, a opção é usar a lei dos cossenos. Lembrando aqui que o ângulo alfa mede 60 graus. E como nós vamos usar a lei dos cossenos, então eu tenho que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno alfa. Substituindo os valores conhecidos, fica. Vamos lá, x é o que eu quero calcular. O 13 aqui é do A, o outro 13 é do B, 13 ao quadrado, menos 2 vezes 13 vezes cosseno de 60. Fazendo as contas, eu tenho 13 ao quadrado é 69. 169, menos 2 vezes 13 vezes 13, 338 vezes
o cosseno de 60, que é 0,5, meio. Da onde saiu esse cosseno de 60? Lá da tabelinha. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Calculando aqui. 169 mais 169. 338 vezes 0,5 é a mesma coisa que eu dividi por 2. Ou seja, 169. Então ficou 169 mais 169 menos 169. Eu vou eliminar um desses 169 e vou ficar com x ao quadrado igual a 169. E agora, raiz quadrada de 169, e eu tenho que raiz quadrada de 169 é 13. Portanto, o x é igual a 13, usando a lei dos cossenos. Especificamente para este caso e casos que obedeçam essa mesma coisa que nós vamos falar aqui, ou seja, caso seja feita uma análise usando as propriedades dos triângulos, podemos perceber que foi fornecido os valores de dois lados com a mesma medida, indicando assim que os ângulos relativos às bases desses lados possuem ângulos também iguais. Ou ainda, que se α é igual a 60, os outros dois ângulos somam 120. Como já foi dito que a soma da base são de mesma medida, então cada um mede 60. O que eu estou dizendo é, o α é 60 graus. Como os dois lados são idênticos, os ângulos da base desses dois lados também são iguais. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180. Se eles são iguais, dá 60. E 60 mais 60, 120. Muito bem. Se o ângulo α é 60, os outros dois são 60, os três ângulos medem 60 graus, significa que esse triângulo é um triângulo equilátero, igual. É um triângulo em que os três lados são iguais. Então, esse aqui é um exercício que você teria que raciocinar e não fazer conta nenhuma, é ir direto lá, marcar o 13, tá bem? Mas a gente deu aqui como exemplo do uso de lei dos cossenos e também lembrando aqui um pouco mais para quem está pensando aí já no vestibular. Ok? Então, agora vamos lá para os exercícios. Façam esses exercícios para treinar aí lei de seno, lei de cosseno, tá bem? E nós temos mais um pouquinho de exercício aqui. Esses exercícios estão no material de vocês, não só aqui na aula, mas também lá no material. E boa aula para vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.